Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Augusto e aqui estamos nós, com o 7º episódio do podcast Fala Doc. Recebo aqui a doutora Gabriela. Ela vai se apresentar melhor pra gente, mas eu já adianto, hoje o assunto é cuidados paliativos. Para você que não sabe o que é cuidados paliativos, se liga que hoje a gente vai responder tudo sobre o assunto para vocês. Agradeço ao Instituto Santé pela parceria e também por todo o apoio que eles nos dão em busca das informações de saúde. Hoje, como já adiantei, estou aqui com a doutora Gabriela, médica formada pela Universidade PUC Paraná, né? Fez a sua residência no Hospital de Joinville e também fez geriatria em Curitiba, doutora? Isso, Tudo bem? Tudo bem, doutora? Boa noite. Então, boa noite. Então, é uma longa jornada para eu chegar no cuidado paliativo, né? Na verdade, o cuidado paliativo no Brasil não é uma especialidade médica, é uma área de atuação. Então, as minhas especialidades, né, são a clínica médica, que eu fiz no Hospital São José, que é um dos maiores hospitais do estado, né, em Joinville. E depois a geriatria, que eu fiz na Santa Casa de Curitiba, né? Essas são as minhas especialidades, mas dentro da própria clínica médica e principalmente dentro da geriatria, eu me deparei ao longo da minha formação com inúmeros pacientes com necessidade de atenção paliativa, né? Com necessidade de cuidado paliativo. E isso me motivou muito a buscar uma formação extra, buscar essa área de atuação. Então, eu fiz, logo que eu terminei a minha residência de geriatria, o curso do Palio Latinoamérica, que é em Buenos Aires, na Argentina, foi um dos primeiros cursos de cuidado paliativo da América Latina, uma pós-graduação. E lá, a maioria dos precursores nessa área do Brasil, que ainda está iniciando, tinham estudado lá nessa época. Hoje em dia, muita coisa mudou, apesar de ter sido muito recentemente. Então, hoje em dia, já tem residências para quem quer fazer no Brasil. Na época, não tinha praticamente. Já tem muitas pós-graduações muito boas no Brasil também. E depois eu voltei, né, para minha cidade, consegui fundar uma comissão no meu hospital, atuei por alguns anos e prestei a prova de título. Hoje eu sou titulada também com área de atuação em cuidado paliativo. Ah, legal, doutora. E desde quando que o cuidado paliativo começou a ser introduzido no Brasil? Então, na verdade, essa história é muito recente, né? A gente tem alguns marcos aí, mas um dos marcos mais importantes, ele é de 2018, né? Que foi no Congresso de Cuidado Paliativo que teve... que os cuidados paliativos foram regulamentados no âmbito do SUS. Né? Então, a partir dessa regulamentação dos cuidados paliativos no âmbito do SUS, que aconteceu muito recentemente, em 2018, é que começou a se debater como implementar serviços de cuidados paliativos no SUS. Para você ter uma ideia, estima-se que aproximadamente 10% dos hospitais do Brasil ofereçam serviços de cuidados paliativos. Né? Então, ainda é algo muito novo e que está começando. A gente vê que o cuidado paliativo, por mais que ele seja algo que seja aplicado aí na prática, né, pelos profissionais que têm o conhecimento, né, e muitas vezes a gente ainda tem falta da capacitação dos profissionais que atuam numa clínica médica, por exemplo, em relação ao paliativo. Mas mesmo assim, buscam o conhecimento e aplicam. A gente sabe que precisa da implementação de medidas em relação aos hospitais também, né? A gente tem uma necessidade de estruturas necessárias para a aplicação do cuidado paliativo. Como que se dá essa estrutura, doutor? O que a gente vê em lugares que aplicam, né, e que realmente se interessam por essa estrutura, diferente de lugares aos quais o tratamento é aplicado, mas não tem o recurso? Uhum. Eu vou inverter um pouco a entrevista. Tu se formou em que ano? O ano passado. Julho. Legal. E aonde que tu se formou? Em São Paulo. Legal. Tu teve cadeira de cuidado paliativo na faculdade? Não, nenhum. Então, é aí que eu queria chegar, né? Logo em 2018 também, quando saiu essa regulamentação, né, que falava sobre os cuidados paliativos no âmbito do SUS, também saíram algumas coisas que regulamentam o ensino do cuidado paliativo nas escolas médicas. Então, o problema inicial parte dentro da escola médica, porque ninguém fala sobre isso e ninguém ensina. Sim. Né? E aí, se o médico não vai buscar depois, que foi o meu caso, porque eu tive um interesse genuíno por essa área, ele fica sem saber. E isso não está restrito, esse problema não está restrito na área médica. Isso se estende para os profissionais de saúde, enfermagem,
fisioterapia, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, que também precisam ter ensino de cuidados paliativos, né, dentro dos seus cursos, e isso não acontece. Então, o que a gente encontra nos nossos serviços de saúde é um monte de gente que muitas vezes não sabe nem responder uma pergunta simples, que eu gosto de responder, que é, afinal, o que são esses tais cuidados paliativos? A gente ia chegar agora nessa parte. Doutora, qual a sua definição, né, de cuidados paliativos? E entendi também que a senhora tem essa visão multidisciplinar, que é algo que também eu acho bem legal, né? A gente trabalhar dentro de uma enfermaria com o apoio das equipes, a gente ter segmentos específicos de cada profissional e isso a gente trazer para a parte médica em conjunto. E o trabalho do paliativo, a gente vê que é um trabalho que vai muito à frente, né? Em relação a pegar e cada profissional ele ter realmente um papel muito importante ali por ver o paciente de modo integral. Isso, perfeito. O que a senhora pensa em relação a paliativo como uma frase que a senhora consiga definir paliativo? Então, a gente tem algumas definições de cuidado paliativo. A principal delas é de 2002, da OMS, mas é uma definição bem comprida, que fala que cuidados paliativos são cuidados multiprofissionais oferecidos por uma equipe, tal. E eu sempre brinco que eu já estudei cuidado paliativo suficiente para dar a minha própria definição. E aí vem bem de acordo com o que você perguntou. Qual que é a minha própria definição de cuidado paliativo? Eu costumo dizer de uma forma bem simples para os profissionais e para os familiares entenderem que cuidado paliativo nada mais é do que uma forma de aliviar o sofrimento que surge. Qual o sofrimento? O sofrimento que surge a partir das doenças. Que tipo de sofrimento? Todos eles. O físico e o multidimensional. Quando eu falo de sofrimento multidimensional, eu estou falando de sofrimento psíquico, eu estou falando de sofrimento espiritual, eu estou falando de questões sociais, né? Eu estou falando de questões que vão além da questão física. E é por isso que é tão importante no cuidado paliativo a gente trabalhar em equipe multiprofissional. Porque um único profissional não consegue abordar toda essa complexidade e essa multidimensionalidade do sofrimento que surge, né, quando a gente tem pacientes gravemente enfermos. Então, os cuidados paliativos, eles se preocupam principalmente com pacientes que têm doenças ameaçadoras da vida, com pacientes que estão com condições incuráveis. E é importante a gente reforçar que o cuidado paliativo começa junto com todos os outros tipos de tratamento. Não só no final, não só na terminalidade. Mas à medida que uma doença que é grave e que não tem cura evolui, os cuidados paliativos se tornam protagonistas para poder trazer alívio, conforto e promover mais dignidade e qualidade de vida para o paciente e para os seus familiares. Isso de prioridade é bem legal, porque a gente vê que muitas vezes o não entendimento do conceito de paliatividade pela família, que também acho que além do tratamento, como a senhora falou de modo perfeito, a gente tem que abordar a parte familiar também, né, no paliativo. Isso na minha concepção. Por quê? Porque o paciente também vai ter um sofrimento em relação àquilo que a família está sentindo, né? Então, você deixar isso claro para a família, né, vai com certeza dar um alívio em relação ao paciente também, né, doutora? Existe muita confusão, né, com relação à abordagem familiar no cuidado paliativo. Isso acontece por 2 motivos bem importantes. O primeiro é porque a gente não é treinado para fazer abordagem familiar na faculdade. Então, eu volto lá no ensino de cuidado paliativo desde a nossa formação, né? A gente não... Tu aprendeu na faculdade a abordar uma família em sofrimento? Alguém te ensinou? Uma aula que eu tive, uma em 6 anos, que foi em relação à notícia de óbito. Olha só, e a gente faz isso todo dia, o tempo inteiro, né? Sim. E ninguém para ensinar a gente a fazer isso, mas existem muitos cursos que ensinam a dar más notícias, a abordar as famílias de uma forma empática, a se comunicar de uma forma adequada, e infelizmente a gente aprende um monte de anatomia, fisiologia, farmacologia, que é importante, que é imprescindível, mas que não é suficiente. Até esses dias, né? me perguntaram no Instagram uma pergunta: como que você dá uma notícia de óbito? O que depende? Eu não aprendi isso na faculdade. Eu acho que isso é uma coisa que, na minha vivência, né? Por mais que a gente não goste de perder o paciente, a gente sabe do prognóstico dele quando ele chega no serviço. A gente sabe que a chance, às vezes, de levar ao óbito existe, né? Uns para mais, outros para menos. Mas eu falo que você dar uma notícia de óbito não depende do jeito que você fala com a família no momento
que acontece o óbito. Uhum. Mas depende de como você conversou com a família antes do óbito acontecer, durante os procedimentos e posteriormente, né, doutora? Aí já entra um cuidado em relação também é a mesma ideia do paliativo, né? A parte de você dar todo o suporte antes de acontecer aquilo que a família não quer que aconteça, né? Sim, com certeza. Então, a experiência da família ela não começa no momento do óbito. As más notícias, elas já vêm antes, né? E aí, vai muito além de como a gente dá uma notícia do óbito, mas tá muito mais relacionado a como a gente dá más notícias de forma geral, né? Como a gente consegue estimar prognósticos reservados, que também é outra arte dentro da medicina, porque isso é muito difícil, né? E principalmente, eu acho que o ponto fundamental disso tudo não é como você dá uma notícia de óbito, mas é como você está preparado para acolher a reação que vem dessa notícia, né? Porque cada família vai reagir de uma forma. Tem famílias que já estavam esperando aquilo e que nem vão ter uma reação tão ruim assim. Então, às vezes, o peso é você que colocou. Tem famílias que você acha que já estavam esperando, porque é um idoso de 105 anos e que já estava acamado, e a família faz um escândalo porque ela não estava esperando, né? Então, como que você vai lidar com isso? A gente não é preparado para isso também, né? E por mais que eles estejam preparados, a gente sabe que o preparo não é total, né? Vai sentir, né, doutora? Então, por mais que a gente oriente, a gente tem que chegar num ponto ali que aí cai de volta na vivência. Eu acho que a gente pode estudar, é necessário, a teoria é necessária sim, quanto mais a gente souber, quanto mais a gente descobrir, a gente vai ser melhor naquilo que a gente faz. Mas chega uma hora que é aquilo que você falou, é a gente perceber, né? Ter aquele hábito da gente olhar para a família, olhar para o paciente e perceber realmente que a gente precisa levar um caminho ou outro ali no modo de falar, né? É isso, né? Porque não existe um protocolo, cada paciente é diferente, cada família é diferente. Na verdade, existem protocolos, existe né? Protocolo, pra né? gente dar comunicação de más notícias. Mas o protocolo, ele é uma guia, ele não é para te engessar, né? Ele é para te sugerir alguns passos. Então, a gente tem, por exemplo, bem famoso o protocolo de comunicação de más notícias, o protocolo SPIKES, né, que sugere que você prepare um ambiente, que você inicie recapitulando a história do paciente, que você ouça o que a família entendeu até aquele momento para você costurar pontos, que você reforce as informações da família com coisas que ela mesma trouxe, que você valide emoções, que você valide crenças, né, que você não deixe isso de lado, que você dê espaço para a família comunicar e manifestar isso. Mas essa questão, esses protocolos são uma guia, né? São para dar um norte, mas não é para te engessar numa questão de que você tenha que fazer sempre daquela forma, porque aquilo que eu falei, cada família vai reagir de um jeito e você vai ter que ter essa habilidade, que também não é um dom, é uma habilidade que a gente pode treinar e desenvolver, de como acolher emoções e lidar com isso. Né? Tudo isso, dentro do cuidado paliativo, você recebe formação para isso. Na minha opinião, todos os profissionais de saúde deveriam receber, porque isso é importante mesmo fora do cuidado paliativo. Isso é uma coisa que eu trago muito o tempo todo dentro da minha profissão, o que eu aprendi. Mas, infelizmente, eu só fui aprender isso quando eu fui buscar um curso fora do Brasil de cuidado paliativo. Desde a parte da prevenção, a gente devia, né, preconizar para a gente não chegar na parte do tratamento da doença aguda ali ou da complicação mesmo, né? A gente vê. Porque você chegar e abordar um paciente no posto de saúde, doutora, e falar para ele, explicar para ele, já é um tratamento qual a gente já devia ser o normal, né? Vamos falar bem assim. Porque você explicar ao paciente que o pico pressórico dele não vai ser resumido naquele momento um diagnóstico de hipertensão, vai deixar ele seguro. E, posteriormente, às vezes, ele não vai nem ficar mais ansioso, mais nervoso e vai ter um outro pico pressórico associado. Mas acaba que o paciente ele não sente segurança na conversa, muitas vezes. E isso acaba influenciando ao não tratamento também, né? A gente vê que a família não pega a confiança que eles gostariam de ter, né? Você está falando uma coisa bem importante que a gente valoriza bastante no cuidado paliativo, que é o vínculo. Por isso que a gente fala que o cuidado paliativo tem que começar quando começa a doença, quando vem o diagnóstico. Então, muita gente acha que cuidado paliativo é para quem está morrendo. Sim. Isso é um mito, né? Então, vamos dar um exemplo. Se a gente tem um paciente que ele tem um câncer, por exemplo, e esse câncer, a gente já sabe que ele tem uma metástase à distância. O que significa isso? Que provavelmente esse tratamento não é mais curativo, né? Muitas vezes esse paciente... Tem pacientes hoje em dia, né, com câncer com metástase à distância que podem sobreviver 1, 2, 5, até 10 anos, até mais tempo tem alguns casos, né?
e através dos tratamentos que a gente tem hoje muito modernos. Isso significa que ele não vai receber cuidado paliativo nesse período? Isso é um mito. Na verdade, ele vai receber cuidado paliativo nesse período, porque ele vai tendo essa fase de conscientização de que o tratamento dele é um tratamento de controle de doença, de que é aprender a conviver com a doença até o último suspiro, né? Que eu brinco, enquanto eu respirar. A gente tem aí uma ativista dos cuidados paliativos, que era a Ana Michele, que escreveu um livro que se chama Enquanto Eu Respirar, né? Então, eu costumo parafrasear bastante ela. E aí, você vai vinculando com o paciente e, à medida que a doença dele vai avançando, seja em 1 ano, 5 ou 10 anos, você vai se tornando uma presença mais marcante na trajetória de doença dele, acompanhando ele mais estreitamente. Então, eu tenho pacientes em terminalidade que eles querem estar nos seus lares e eles fazem consultas a cada 7 dias comigo, por exemplo. E eu estou bem presente, porque a cada 7 dias pode surgir um sintoma novo, uma situação nova, que a gente vai ajudando a manejar para promover realmente que esse paciente tenha qualidade de vida e dignidade, que é o objetivo do cuidado paliativo. A tecnologia ela vem ampliando bastante em relação ao cuidado paliativo. O que vem sendo feito em relação à tecnologia, doutor, hoje em dia? Que vem avançando na verdade, bastante. as questões das novas tecnologias, né, elas são maravilhosas. Mas elas levaram os profissionais de saúde a um exagero e a um erro de achar que a gente está inventando a imortalidade, né? E a gente não inventou a imortalidade ainda, né? E aí eles acham, muitos profissionais, né, caem no equívoco de achar que a sofisticação, que a tecnologia pode resolver qualquer questão de saúde e infelizmente, a medicina não tem resposta para todas as questões de saúde. E aí é que entra o cuidado paliativo, e nem tem esse poder. Sobre a vida, né? E aí é que entra o cuidado paliativo, é a gente entender qual é o limite daquela doença e daquele corpo. A gente já ofereceu uma série de tratamentos e tecnologias, e esse corpo não está mais respondendo a isso, essa doença está avançando a despeito de tudo isso. Será que é o momento da gente continuar invadindo e insistindo nesse corpo com uma série de tecnologias? Ou é o momento da gente reavaliar o que realmente é capaz de promover qualidade de vida para esse paciente? Quais são os valores dele? O que realmente faz sentido para ele naquele momento? Ao invés de ficar oferecendo para ele uma falsa esperança e um tratamento que muitas vezes é desgastante para ele, não está mais oferecendo uma real possibilidade de cura. Da parte médica, a gente vê que realmente isso da falsa esperança é uma coisa que pega bastante, né, doutora? Você dar falsas esperanças para a família, muitas vezes, por mínimas que sejam, acaba sustentando algo que para eles é um sofrimento desnecessário, né? A gente tem... E eu acredito muito que os médicos não dão falsas esperanças por maldade. Eles dão falsas esperanças por não conseguirem perceber os prognósticos reservados, né? E aí entra outra falha na nossa formação, que eu volto a insistir. A gente não aprende a prognosticar. Por quê? Porque os instrumentos prognósticos das doenças, eles estão muito relacionados a esse ensino do cuidado paliativo. Então, a gente não sabe pegar instrumentos e fazer um prognóstico. Poxa, será que esse paciente vai responder esse tratamento ou ele vai falecer? Então, o médico, muitas vezes, ele é até excessivamente otimista. Ele também está acreditando que esse paciente vai responder, enquanto que, na verdade, existem evidências científicas que os instrumentos poderiam auxiliar, mostrando que esse paciente não vai mais responder e que está na hora da gente reavaliar essas terapêuticas de forma mais criteriosa. Certo. Questão de... Hoje a medicina está um pouco mais... Eu ia falar a palavra protocolo, mas daí eu já falei protocolo uma vez, eu não posso falar protocolo, tô brincando, mas eu acho que a medicina, ela tá muito segmentada, ela não tá tão... A abordagem não é de modo integral tão vista hoje pelos médicos, talvez, ou não? Por essa eu acho distância que aí. isso é uma questão que a medicina paliativa e a própria geriatria têm muito em comum. Tanto a medicina paliativa quanto a geriatria são medicina centrada na pessoa, né? Que é diferente de muitas outras especialidades que fazem medicina centrada na doença. Né? Então, para muitas especialidades, a doença é a coisa mais importante e é o foco total de trabalho. Para o cuidado paliativo, para a geriatria, o paciente é a coisa mais importante e é o foco total de trabalho. Aí é que mora o diferencial e é por isso que a gente enxerga o paciente além da doença. Infelizmente, muitas vezes, a gente que faz medicina centrada na pessoa é um pouco acusado de não entender muito de doença. Isso não é verdade. A gente precisa entender tanto de doença quanto os colegas. Mas a gente também precisa entender muito de pessoas para poder ir além da doença.
Aí eu adiciono, será que, exemplo, eu trabalho no pronto atendimento. Será que das 10 pessoas que vão para o pronto atendimento, as 10 pessoas precisam sair com um medicamento pelo menos? Eu tenho certeza que não. Mas se a gente... Isso vem muito da resistência dos pacientes, porque se você não acaba fazendo nada para eles para casa, eles acabam ficando, né, até às vezes nervosos. Mas eu já tento quebrar isso, sabe, doutor? É uma Eu questão, já às vezes, só de orientar só ao de invés de orientação. uma prescrição medicamentosa, né? Isso, só de orientação. E eu brinco até. Chega a mãe e o filho de 2 meses. Secreção nasal. Beleza, vou orientar o soro, mas você vai assistir meu podcast. Não é errado. Porque a informação é o mais importante. A gente sabe que a mãe tem que ter o conhecimento para, posteriormente, acabar... Até lá em Campo Alegre, a gente teve uma experiência esses tempos aí que a mãe falou, nossa, nunca confiei tanto no médico igual confiei em você. Mas sabe por que eu tô falando isso? Porque eu não passei nada pra ela, pra casa. Eu só expliquei. Então, acho que é muito mais né? Da orientação, né, da família. E a gente vive numa época tão ambivalente, né? Porque a gente tá na época da informação, onde a gente tem tudo na palma da mão, uma série de fontes extremamente confiáveis, né? De informações boas para as pessoas poderem tomar né? Se empoderar dessas informações. E, infelizmente, parece que as pessoas nunca tiveram tão mal informadas, com tanta fake news e tanta coisa para confundir a cabeça das pessoas e para atrapalhar, né? Do modo que vem pro bem, acaba vindo as fake news vão vir mais rapidamente, né? E a gente sabe que a gente é questionado toda hora sobre isso, né, doutor? E no universo dos idosos, especialmente, isso é um problema gigantesco. Porque como eles não são nativos digitais, como vocês, né, que são mais jovens, eles têm muita dificuldade em filtrar as informações que são coerentes, procedentes, das informações que são fake news e que às vezes, né, o público que é um pouco mais jovem, principalmente os nativos digitais, já olha e fala, não, isso aqui é bobeira, né? Essa é uma dificuldade grande que a gente tem. Eles tendem a acreditar mais nas coisas, porque eles eram de um tempo, os idosos vêm de uma época que para ser publicado uma coisa na mídia, seja na televisão, no jornal, aquela fonte tinha que ser checada. E a pessoa tinha uma responsabilidade com aquilo que ela publicou, né? Porque era a autoridade dela, enquanto jornalista, enfim, era algo que não podia ser questionado, porque senão ela não ia mais ter emprego, não ia ter como trabalhar, não ia como ter se sustentar. Hoje, como qualquer um pega o celular na mão e publica qualquer coisa, tudo mudou muito. Né? Mas os idosos ainda tendem a acreditar mais porque eles são desse tempo onde as fontes eram checadas antes de serem publicadas. A gente pegou uma época que a barreira ali da diferença entre a tecnologia antes e agora é muito grande, né? Cresceu muito rápido. Então, a gente acabou pegando... Acredito que no futuro, né? A gente, quando eu tiver mais velho, eu vou... Será que eles vão pensar isso de mim também, os mais novos ou não? Pode ser, né? Pode ser. A gente não sabe o que vai aparecer aí, que a gente não vai saber lidar, né? Então tá bom. E, doutora, a gente vê que antes o cuidado paliativo ele era muito relacionado ao paciente com risco eminente de morte. Isso foi evoluindo ao longo do tempo como um paciente hoje visto até mesmo com uma doença crônica e uma doença que, por mais que não, como o câncer que a gente falou, mas hoje o perfil mudou, né? As pessoas estão tendo maior aceitação que, independente do tempo, como a gente não determina como médico, que a vida pra gente depende da vida, né? Eu acredito. Elas estão tendo uma aceitação melhor em relação a doenças que não existe um prognóstico de morte no momento, né? Acho que mudou bem isso, né? Eu vou puxar um pouco a sardinha para minha brasa. Isso vem muito relacionado ao envelhecimento populacional, né? O que aconteceu? A gente está vivendo um fenômeno onde as pessoas estão vivendo cada vez mais, e isso é incrível. Só que para possibilitar com que as pessoas vivessem cada vez mais, a gente criou um monte de pessoas convivendo com doenças crônicas ao mesmo tempo, várias doenças crônicas. Por que isso aconteceu? Porque a gente não descobriu a cura de doenças, mas a gente descobriu tratamentos revolucionários que permitem com que essas pessoas vivam por muito tempo, né? Mas tenham que conviver com essas condições. Isso são as doenças crônicas. Na geriatria é muito comum a gente falar multimorbidade, são idosos que convivem com mais de 2 doenças crônicas ao mesmo tempo. Esses pacientes precisam ter consultas frequentes, fazer uso de medicações contínuos, muitas vezes polifarmácia, que a gente chama mais de 5 medicações por dia, né, de forma contínua. E isso tudo é muito bom, é muito legal, é muito importante porque a gente possibilitou as pessoas viverem mais e com mais qualidade, mas a gente sabe que como a gente não vai curar essas doenças, em algum momento elas vão entrar em descompensação e vão levar esse paciente a óbito, porque como eu falei antes, a gente ainda não inventou a imortalidade, né? E ainda que as mais prevalentes são doenças sintomáticas por muitos anos, né? Como a hipertensão, por exemplo, né?
Então a gente sabe que esse paciente, ele chega, a gente pergunta, qual que é a tua doença de base? Toma medicação? Não tenho nada, só pressão alta ou só diabetes. Mas não, se esse paciente soubesse as complicações disso e o risco lá na frente, a gente acho que teria uma abordagem um pouco melhor aí em relação ao tratamento, né, doutor? Sim, certamente. Então, a partir do momento que a gente já tem essa multimorbidade, que a gente já tem essa polifarmácia, que a gente tem sinais de dependência, por exemplo, num idoso ou pacientes com câncer, que a gente tem já uma doença mais espalhada, digamos assim, que não está tão localizada, a gente já deveria, desde o momento que a gente identifica isso, ter o acompanhamento de uma equipe de cuidado paliativo para poder promover qualidade de vida, para poder vincular o paciente, para poder lidar com essas questões que podem surgir a qualquer momento, né? Desses sofrimentos que podem surgir a qualquer momento. E existe uma equipe pré-determinada do cuidado paliativo, que é determinada uma equipe de cuidado paliativo ou não? Composta por profissionais específicos? Não. De forma geral, né, as equipes, no mundo ideal, deveriam ser equipes completas, né, com os profissionais que eu citei, mas cada serviço se estrutura dentro da sua realidade, né? Então, vamos dar um exemplo. Se você trabalha num hospital que, por exemplo, é referência de transplante de pulmão no Rio Grande do Sul, é imprescindível você ter um fisioterapeuta. Não tem como você ter pacientes respiratórios sem fisioterapia, né? Se você está num lugar que trabalha com câncer, você tem que ter nutrição, né? É impossível você pensar em trabalhar com neoplasia sem você pensar em nutrição. E aqui eu acrescento a psicologia também. Eu acho que é quase impossível você trabalhar com oncologia sem você trabalhar com psicologia, né? Então, às vezes, esses profissionais vão se estruturando dentro de uma certa realidade. Você trabalha com câncer de cabeça e pescoço, você tem que ter uma fono. Não tem como você não ter uma fono, né? Pacientes traqueostomizados para reabilitar a fonação. Hoje em dia, o SUS oferece para alguns questão de prótese, fonadora, né, tudo. Então, esses profissionais vão se estruturando dependendo da necessidade do serviço. Mas, no mundo ideal, a gente deveria ter equipes completas, né, com assistente social, assistente espiritual, capelão, que a gente fala, né, enfim, aí tem espaço para muita coisa, né, estomatoterapeutas, enfermeiros especialistas em curativos, feridas, pele. A gente fala de um tratamento integral, a gente, né, já relaciona com multiprofissionais, né, de todas as áreas, né? Mas esses lugares, os quais são referências para a gente, exemplo do tórax, né, ou oncologia, a gente vê que eles possuem uma certificação ali referente à necessidade de certos profissionais que são obrigatórios. Em questão da paliatividade, hoje existe uma certificação hospitalar paliativo, doutora? Não, então, isso que eu estou explicando para você, porque como é uma coisa muito nova e que foi regulamentado no âmbito do SUS muito recentemente, eles não estipulam uma equipe mínima, por exemplo, né? Não tem aquela certificação, hospital, referência em paliatividade. Não, você pode ter equipes de cuidados paliativos, o que não tem uma certificação específica ainda, né? E também não tem estipulado o que seria uma equipe mínima. Mas você pode ter serviços cadastrados e está tendo muito incentivo para que cada vez mais tenha. Mas está tudo muito começando realmente no Brasil, É muito novo, né? É muita coragem. Eu sempre brinco assim, né? Que eu me sinto um Indiana Jones na floresta, né? Você pega um facão e vai desbravando um território que é totalmente inexplorado. Porque é uma coisa nova. E a gente sabe que tudo que é novo, né? Que tudo que foi imposto por anos na medicina, ainda mais para as pessoas mais velhas, né? Que são as que mais estão sujeitos ao serviço, a gente sabe que tudo que é realizado 10, 20 vezes, chega alguém e fala algo diferente, é uma resistência muito grande, né, doutora? Então, sim. Exemplo, existem situações em que o paliativo vai ter que tomar uma medida invasiva ou não? Então, não é proibido a gente usar medidas invasivas dentro do cenário do cuidado paliativo. O que costuma acontecer é que não faz muito sentido na grande maioria dos casos. Vou te dar um exemplo prático para você conseguir entender, tá? Vamos imaginar que, de repente, tu se descobre com uma doença que não tem mais possibilidade de cura, eliminação. E vamos combinar que a gente sabe que o prognóstico dessa tua doença é de 6 a 8 semanas, vamos falar assim. E aí, dentro desse período, você chega no serviço hospitalar com uma pneumonia gravíssima e uma crise de falta de ar muito importante. Faz sentido para você, nesse momento da tua trajetória de doença,
ciente de que esses podem ser os seus momentos terminais. Estar sedado e entubado numa UTI longe das pessoas que você ama, isso não faz sentido para a maioria das pessoas. E é por isso que a gente costuma não fazer isso. Em primeiro lugar, porque quando a gente sabe que a condição é irreversível, a gente sabe que essa sofisticação da UTI não vai reestabelecer a vida e prolongar a vida. Então, isso por si só já não parece fazer muito sentido. E, além disso, essa sofisticação toda da UTI também não vai trazer conforto, humanização, qualidade e dignidade para o momento que pode ser a tua partida dessa existência, Sim, com né? certeza. Que deveria ser um momento tão glorioso quanto a tua chegada, mas infelizmente a gente não trata dessa forma. Então, o que a gente tenta agregar dentro do cuidado paliativo quando a gente evita essas medidas mais invasivas? A gente tenta tornar esses momentos que a gente sabe, a gente tem consciência que muitas vezes são os momentos terminais, momentos mais adequados. Levando esse paciente para um quarto, tratando essa falta de ar não com um tubo, mas com outras medidas menos invasivas, por exemplo, com remédios na veia, com oxigênio, com fisioterapia respiratória, posicionamento. Coloca esse paciente na presença da família dele, permite com que ele realize últimos desejos, por exemplo, o que você gostaria que fosse tua refeição hoje? Essa parte né? é bem legal. E de repente o paciente vai querer comer camarão e já aconteceu no hospital e a gente possibilitou e trouxe, de repente ele vai querer tomar uma Coca-Cola e a gente vai fazer isso por ele, né? Quem você gostaria de ver, que música você gostaria de ouvir, o que você quer estar vestindo agora? Você quer receber uma visita religiosa? Quem você quer que esteja do teu lado, né? Então a gente possibilita essas coisas nesse momento e tenta tornar essa partida do paciente, que muitas vezes é inevitável, numa coisa mais gloriosa, pra gente fazer um fechamento mais bonito. E todo mundo tem direito, né, a partir tendo, né, a melhor qualidade de vida ali no momento e consciência que tá partindo, né? Sim. Porque muitas vezes a família não entende que uma intubação precisa de uma sedação e que posteriormente, não só pelo prognóstico da doença, mas pela condição clínica do paciente, ele não vai ter condições respiratórias, pulmonares, por exemplo, de retornar uma respiração espontânea. Então, você submeter ele a algo, né, não só pela doença atual, pela complicação, mas também pelo todo, né? Pelo todo que ele não vai conseguir ter um retorno. Mas eu até tinha um outro exemplo que eu queria comentar com a senhora em relação à medicação na veia que a senhora falou. Muito paciente a gente sabe que ele chega numa condição de desidratação gigantesca, né? Ele chega num nível de desidratação o qual muitas vezes ele fica até a responsivo nível de consciência vai lá embaixo por causa da desidratação. E nesse paciente a gente tem uma dificuldade muito grande da parte, né, de quem auxilia ali na enfermagem, dos técnicos, em relação a pegar um acesso venoso periférico. E na prática, é muito julgado o fato de pegar um acesso venoso central num paciente desse. Eu via muito isso, né? Como eu trabalhava na enfermaria, eu via que, vou pegar um central. Não, mas é paliativo. Mas não é bem assim. A necessidade de uma droga para dor endovenosa, esse paciente não tem condições de deglutir, né? Pode broncoaspirar. Então, ia pedir para a doutora explicar um pouco, assim, sobre... Não é proibido. Você tem que na ver... verdade, a gente tem uma alternativa maravilhosa para essas situações. O nome dessa alternativa é hipodermóclise. As pessoas não têm treinamento e conhecimento para usar. A gente tem literatura suficiente que respalde o uso. Tá? No meu hospital já fiz treinamento, tem alguns enfermeiros que são treinados, mas o problema é que se dentro da instituição que você tá, os enfermeiros e os farmacêuticos não são treinados, não dá certo, porque a diluição dessas drogas, a forma como ela vem diluída da farmácia, a forma como ela vai ser infundida nessa hipodermóclise é totalmente diferente. Então, se você tem um paciente no cenário do cuidado paliativo, você não tem um acesso venoso periférico, e você quer evitar um acesso central para você não ter que fazer um procedimento que é invasivo, doloroso e arriscado, porque o acesso central, né, tem riscos que a gente sabe, um pneumotórax, por exemplo, se for uma subclave, ou mesmo uma punção equivocada de artéria num paciente que às vezes já está plaquetopênico, que já tem um TAP alargado, porque está em fase final de vida. Então, quando você quer evitar a iatrogenia do acesso central e você não tem um periférico, a hipodermóclise é a via de escolha dentro do cuidado paliativo, tá? A hipodermóclise é um acesso subcutâneo, é muito simples a técnica, você pode puncionar nas subclávias, nas coxas, no abdômen e até no dorso, né? Você punciona, pode ser com scalp agulhado ou gelco,
faz um curativo e aí existe um manual do que você pode infundir ali, não é tudo, mas 90% das drogas mais comuns que a gente usa no cuidado paliativo, escopolamina, dipirona, furosemida, morfina, Plasil, tudo isso pode ser infundido no subcutâneo, né? Só é uma diluição especial, a forma como você dilui é um pouco diferente, a forma como você infunde é um pouco diferente, né? A velocidade de infusão. E tem uma questão de compatibilidade. Então, por exemplo, corticoide é incompatível com quase tudo. Então, se você quer infundir corticoide, você tem que pegar uma hipodermóclise só para ele. E uma outra hipodermóclise para as outras drogas, por exemplo, né? Então, essa deveria ser a via de escolha dentro do cenário do cuidado paliativo. Sim. Mas, se você não tem uma via periférica, você realmente não tem treinamento nenhum para usar a hipodermóclise, aí, num último caso, o central pode ser uma opção. Se você tem um paciente com um prognóstico muito reservado, de umas 24, 48 horas, tem algumas situações que você pode usar algumas drogas via retal também, né? Mas realmente complicado, porque isso já é um conhecimento mais do paliativista. Você pode colocar, por exemplo, comprimido de metadona via retal, né? Tem respaldo na literatura para você fazer isso dentro do cenário do cuidado paliativo. Certo. A gente vê mesmo que os serviços hoje, na verdade, existe até uma resistência do serviço para a realização dos profissionais, né? Os profissionais até têm a capacitação, mas os serviços, eles não permitem. Eu já tive situações assim que, independente do lugar, o serviço realmente, por não ter o suporte ali, não permite a realização. Essa medida não pode ser realizada. Quando eu cheguei no Hospital de São Bento e eu quis fazer a primeira hipodermóclise da minha vida, eu quase fui crucificada, né? Porque as pessoas me falaram que a CCH proibia, que outra coisa, enfim. Mas com o tempo a gente foi treinando os profissionais e hoje é um procedimento bem mais... Ainda não está tão difundido quanto deveria, mas quando eu falo não gera mais espanto, digamos assim. Mas ainda não é uma coisa que todo mundo domina, né? E mesmo em Campo Alegre também, os enfermeiros que trabalharam no lar comigo ao longo desses anos todos receberam treinamento para isso, né? Agora a gente tem uma situação de a gente estar com uma enfermeira nova, ela ainda não foi treinada, vai ser... Me aguarde. Mas que bom, né? Mas a gente foi treinando também, então quando eu falo, né, dentro do lar, isso ainda não é uma coisa tão espantosa. Não, a gente vai quebrando as barreiras com o tempo, né? Eu acho que tudo que é novo mesmo para as pessoas causa um espanto, até você conseguir provar para ela no dia a dia também, não é uma vez que você vai fazer, né? Que você trazer isso novo e eu acho, doutora, que as pessoas deviam buscar aprender junto, sabe? A doutora Gabriela trouxe um procedimento novo, legal. Vamos pesquisar, vamos fazer curso, capacitar todo mundo, igual está sendo feito em Campo Alegre, São Bento. Mas a resistência é muito grande, muitas vezes, a gente sabe. E isso não traz benefício para o paciente, na verdade, né? E a gente vence a resistência com paciência e com literatura científica bem fundamentada, né? A gente manda o artigo e fala para a pessoa, eu brinco, não é coisa da cabeça da doutora Gabriela, tá na literatura. Com certeza. Tudo que tá na literatura a gente mostra lá também, né? Tá aqui, na literatura. E a hipodermóclise tem uns artigos bem legais para serem usados na prática mesmo, que facilita bastante. Certo. E questão de uso de dispositivos, exemplos, sondas, né, vesicais e também nasogástricas, que são as mais usadas no dia a dia, que a gente sabe que também tem mais resistência. A paciente não pode usar sonda. Eu tenho certeza que cai no mesmo pensamento do que a gente já falou. Mas eu acho que é legal a gente deixar isso claro, porque as pessoas muitas vezes elas não entendem o contexto. Né? Eu acho que dá pra gente correlacionar. Qual que é a indicação do uso das sondas, doutor? Na verdade, sonda não é... Na verdade, nada é proibido dentro do cenário dos cuidados paliativos. Era As isso que eu pessoas queria têm ouvir. ideia de que algumas coisas são proibidas. Não pode passar sonda, não pode entubar, não pode isso. Não é verdade. O que você pode dentro do cuidado paliativo é aquilo que é proporcional e faz sentido naquele momento de doença, né? Então, a pergunta é... quem é o... Eu sempre falo em 3 perguntas, assim. Quem é o paciente? Ou seja, se o paciente tem funcionalidade, tem prognóstico, quais são os valores dele? Qual é a doença que ele tem? Ou quais são as doenças que ele tem? Que é até muito mais comum na minha realidade. E em qual estágio essas doenças estão? Aí, quando você responde essas 3 perguntas, você consegue ter um cenário bastante claro para decidir o que faz sentido naquele cenário, naquele momento, e o que não faz sentido, né? De forma geral, dentro da geriatria, do próprio cenário do cuidado paliativo, a gente tenta evitar sondas, todos os tipos de sondas, em primeiro lugar, porque elas pioram delírio, né?
Segundo lugar, porque muitas vezes elas não agregam qualidade de vida. A via oral é muito mais confortável, digamos assim, né? Quando a gente pode manter, pensando numa sonda de alimentação, né? Se a gente deixa uma sonda vesical e demora por período prolongado, a gente acaba aumentando o risco de infecção urinária, enfim, então a gente tem que pensar em desinvadir o paciente. Mas nada disso é proibido dentro do cenário dos cuidados paliativos, né? Só precisa ser usado com critério, avaliando a situação daquele paciente naquele momento, que é uma avaliação individualizada mesmo. Eu acho que esse era o ponto, como eu falei, que eu queria chegar. Uhum. No paliativo, nada é proibido. Nada é proibido. Nada é proibido. Uhum. A gente tem que ter Nem uma avaliação. tomar Coca-Cola no hospital é proibido. Uhum. E já rolou bastante. Sim, e deve rolar. Eu sou... A pessoa tomou Coca-Cola a vida toda e a gente sabe que o prognóstico dela é horrível. Ela tem uma vontade de tomar Coca-Cola. Se um copo de Coca-Cola não vai fazer mal pra ela, né, doutor? Né? Então, esse é o pensamento. Nada é proibido e a gente sempre tem que avaliar, né? Claro, o profissional avaliar as condições de início, né, do quadro e desenvolver até também o prognóstico. Legal, doutora. Obrigado, viu, por essa... Imagina. Certo. E hoje, doutora, como que a senhora vê em relação... A gente falou que os hospitais, eles têm alguma resistência às coisas novas, né? Aqui na região, como que se dá, fora São Bento e Campo Alegre? Existem cursos específicos para isso, especialmente para a galera que trabalha aqui mais perto, que acompanha a gente. Existe curso específico ou ainda tem que ir para longe, como a senhora foi para Buenos Aires? Não tem que ir para tão longe. Em Florianópolis, a gente tem uma excelente pós-graduação de cuidado paliativo. Tem residência de cuidado paliativo já em Florianópolis também. Curitiba, a gente tem pós-graduação de cuidado paliativo, excelentes centros de formação. Principalmente na própria PUC do Paraná, tem uma pós-graduação multiprofissional em Curitiba, São Paulo, né? E aí, Brasil afora, nas capitais, hoje em dia, onde tem as maiores faculdades, quase todas têm algum centro de formação de cuidado paliativo. Residências ainda muito poucas, muito poucas, né? No norte do país, para você ter uma ideia, não tem nenhuma. No sul, são 4. Uma em Florianópolis e 3 em Porto Alegre. Porto Alegre é sempre nova, né? Tem a emergência e também foi lá que começou. São Paulo, né? Concentra algumas ali, São Paulo, Centro-Oeste, Belo Horizonte e tal. Mas muito poucas. Algumas, pouquíssimas no Nordeste também, mas muito poucas residências. E quando a gente vai pro lado do cuidador, existem os cursos de cuidadores. Como o paliativo hoje é abordado pro cuidador? Isso é um problema gigantesco no nosso país, né? Porque se a gente for pensar no cuidador, a gente tem que pensar que a nível de Brasil, não existe um curso obrigatório para ser cuidador. Sim. Seja cuidador de idoso, seja cuidador de paciente, do que for. Então, qualquer pessoa que tenha segundo grau completo pode ser contratado como cuidador de idosos ou como cuidador de pessoas doentes, né? E algumas dessas pessoas fizeram um curso, outras nunca fizeram nenhum curso. E os cursos que a gente tem disponíveis... são cursos que não seguem uma grade curricular obrigatória, porque isso não existe. Não existe esse curso, né? Então, ainda é muito desafiador a gente falar em treinar cuidadores, né? Será que é por isso que hoje é considerada, né, de acordo com as pesquisas, uma das profissões mais estressantes que existem ou não? Sim, com certeza. Eu tenho até um vídeo no meu Instagram. O meu Instagram eu falo muita coisa pro cuidador. O meu Instagram é 100% voltado pro cuidador de idosos. Qual que é o Instagram, né? doutora? É o @doutora.gabriela_costa_lima. O meu Instagram, eu ensino cuidadores, sejam familiares ou profissionais, a cuidar de idosos. Basicamente, é esse o meu objetivo principal. E eu tenho um vídeo que eu gravei, deve ter mais ou menos um ano, que eu faço a seguinte reflexão. Cuidador de idosos, a profissão invisível ou a profissão do futuro? Né? Curiosamente, exatamente isso foi o tema da redação do Enem esse ano. Né? Eu acho que eu ia bem, porque há um ano atrás eu tinha feito um vídeo falando sobre isso, né? Legal. E esse vídeo dessa minha reflexão surgiu, na verdade, de uma cuidadora, que eu tive uma conversa com ela, e ela falou assim pra mim, o meu trabalho é invisível. Por que o trabalho do cuidador é invisível? Na verdade, essa cuidadora não era uma cuidadora profissional, uma cuidadora familiar, é uma filha,
né? E ela tem um trabalho enorme o dia inteiro em cima daquela mãe. Então, ela acorda muito cedo para preparar o café, para trocar a fralda, para dar o banho, para dar o café, para lavar a louça do café, para começar a preparar o almoço, para dar o almoço, para trocar outra fralda antes do almoço, para higienizar a boca da mãe depois do almoço, porque a mãe é totalmente dependente de cuidados, trocar o decúbito, manter a pele íntegra. E aquela trabalha é oferecer água, 6 refeições por dia que ela tem que preparar, lavar louça. Então, a gente sabe que é um trabalho que não termina nunca, é uma preocupação que não termina nunca, ela é em tempo integral. E é invisível, porque as pessoas acham que ficar lá só cuidando de alguém doente não é trabalho. Principalmente quando essa pessoa que cuida é um familiar. Quando é um contratado, ainda existe uma relação trabalhista de ter uma remuneração por esse trabalho, né? E como que vai na carteira de trabalho da pessoa? É contratado como cuidador. Cuidador mesmo. Mas, de qualquer forma, esse contrato como cuidador não exige que a pessoa tenha um curso específico. Então, né, se você vai arrumar um emprego de auxiliar de escritório, office boy, que é famoso, né? Você precisa ter um curso para isso? Não. Acredito que não. E para ser cuidador de idosos também não, é a mesma coisa. Você precisa comprovar o teu segundo grau, entende? E veja a complexidade que é cuidar de uma pessoa idosa, né? É uma pessoa idosa, sensível, né? Muito mais sensível cuidar dela do que cuidar de uma pessoa com 20, 30 anos. É extremamente complexo. Então, justamente por eu ter enxergado há muito tempo, quando eu comecei a trabalhar com idosos, essa dificuldade dos cuidadores de não terem preparo nenhum e aí entrarem num sofrimento intenso, porque você disse que é uma das profissões mais estressantes. Por que é estressante? Porque a pessoa não sabe o que fazer. Sim, com certeza. E aí é lógico que ela vai entrar em sofrimento, porque ela quer ajudar aquele idoso, mas ela não consegue, porque ela não foi preparada para isso. E ainda mais na emergência. Quando se encontra numa emergência o paciente. Agora, falando da parte pré-hospitalar, quando a gente chega em lar de idosos, que a gente é acionado, a gente vê que muitas vezes não tem o caso clínico pra gente. Não tem a relação paciente, família, contato com o lar. Né? Aí a gente, paciente, a família sabe do estado real do paciente, a família sabe que a gente tem que tomar conduta, a família sabe, a gente acaba muitas vezes tendo que tomar conduta médica pelo fato da gente não ter um apoio da família. Isso é um tema para outro podcast, tá? Vou voltar aqui outro dia gravar. É um tema grande. Porque eu também trabalho em lar de idosos e aí você entrou em questões aí que dá outro podcast, né? Mas a questão é que muitas vezes, principal, né? O cerne da questão é que a família muitas vezes tenta terceirizar o cuidado, né? Então, infelizmente, não deveria ser assim, mas algumas famílias institucionalizam e entregam toda a responsabilidade para o lar, mas o lar é uma instituição, não é a família. E aí, realmente, quando o médico vai perguntar para a família não tem a menor ideia de nada que está acontecendo. E muitas vezes a família exige do médico condutas e curas de doenças crônicas no momento que eles mesmos já deviam ter levado o paciente para cuidar e acompanhar a vida toda. Aí as psicólogas definem bem. Tinha uma que trabalhava comigo num lar de idosos e ela dizia assim, a culpa é dela, ela põe em quem ela quiser. Então, às vezes, a família terceiriza o cuidado, se abstém de todas as responsabilidades, mas na hora da morte vem a culpa por ter feito isso. Com certeza. E aí o culpado é o primeiro que está na frente, que é o médico que está atendendo naquele momento. Com certeza. E a gente vê que isso é tão triste que épocas como agora, final do ano, no meu ver, no meu olhar, aumenta o número de internações de idosos. Sim, a gente tem algumas estatísticas. Mais, né? Tem estatísticas sobre isso? Já teve, alguns anos atrás, algumas estatísticas, né? Que na época de Natal e Ano Novo aumenta o número de internação de idosos, realmente. Certo. Então, algumas famílias ainda levam o idoso para passar o final de ano no hospital para poder ir viajar, né? Por mais triste que isso seja, a gente ainda tem isso dentro da sociedade, né? E por isso que eu tô lá no Conselho de Idosos também. Minha mãe até falava assim, eu cuidei tão bem de vocês quando eram pequenos, não me abandone, cuida de mim também. É uma forma de retribuição de amor, né? E em relação à paliatividade, doutora, você acha que a medicina hoje caminha de uma forma a também ter um conjunto com uma medicina mais alternativa ou não? Ou ainda caminha com a questão medicamentosa especificamente, tá? A medicina tradicional? A medicina alternativa, a gente usa essa palavra alternativa porque ela tenta oferecer uma outra alternativa de tratamento para o paciente. E isso a gente não usa dentro do cuidado paliativo. Por quê?
Porque a medicina alternativa negaria os tratamentos tradicionais e oferecer, né, os tratamentos que a gente tem evidência científica, enfim, e ofereceria um tratamento alternativo. Isso a gente não quer. O que a gente agrega dentro do cenário dos cuidados paliativos? O que a gente chama de terapias complementares, tá? E a gente usa esse nome, né? Hoje em dia está na moda usar o nome medicina integrativa. Né, também está muito na moda. E aí, o que é integrar e complementar? É quando a gente tem um paciente com dor, por exemplo, que é bem frequente no cenário do meu dia a dia, e além da morfina, eu indico dele fazer uma acupuntura, por exemplo. A gente tem boas evidências, robustez com a acupuntura. A gente pode usar a acupuntura como um tratamento complementar. Outra coisa que eu indico muito dentro do cenário da própria geriatria, do cuidado paliativo, a prática de yoga, meditação. A gente tem muitos estudos mostrando que yoga, meditação ajudam na redução do estresse, inclusive de sintomas físicos de pacientes enfermos, né? Então, é uma terapia complementar. Por que ela é complementar? Porque o paciente não vai abandonar a morfina que eu prescrevi ou a quimioterapia que o oncologista prescreveu para fazer um tratamento alternativo. E se for a vontade dele? Se for a vontade dele, isso vai ser respeitado, né? Porque os pacientes têm o direito de buscar aquilo que eles querem. Sim, eu sempre costumo dizer também dentro do cuidado paliativo, entrando um pouco dentro da bioética, que o tratamento é uma possibilidade, não é uma obrigação. Sim. Né? Então, se o paciente não quer fazer aquilo que você está oferecendo, ele pode ir fazer uma coisa alternativa, mas isso de forma alguma é respaldado e recomendado dentro da literatura médica do cuidado paliativo. Aí né? caiu num assunto também que as pessoas possuem muita dúvida, doutora, é questão de quem é a conduta final em relação a entrar num tratamento paliativo ou não. É o médico que fala, ele é um paciente paliativo ou depende ainda daquilo que a gente via antes, que era assinar um documento, a família assina um documento e se não assinar esse documento, esse paciente não é paliativo. A conduta é médica. Isso é um mito que caiu por terra, né? Como a gente conversou, o paciente, ele recebe esse cuidado paliativo desde o momento do diagnóstico dele, né? Para ele ir vinculando e tal. E por definição, o cuidado paliativo nada mais é do que uma abordagem, como a gente conversou lá atrás, uma abordagem do sofrimento. Então, não existe isso de assinar um papel para a pessoa receber a abordagem do sofrimento. É uma grande de uma bobagem, hoje né? em dia ainda é um absurdo. Existem hospitais que têm o papel, né? Por que existe isso e por que as pessoas fazem essa confusão, Augusto? Porque é o seguinte, porque as pessoas acham que cuidado paliativo é deixar de tratar o paciente. Sim. Então, as pessoas cometem esse erro porque elas não sabem o que é cuidado paliativo. Elas acham que cuidado paliativo é abandono terapêutico, é deixar de fazer alguma coisa. E não é, isso é um conceito completamente errado. Elas pegam aquilo que a gente conversou lá sobre medidas invasivas, que, por exemplo, de repente, nesse cenário, essa medida invasiva não faz sentido, então a gente não vai utilizar. Então, elas pegam esse único cenário do cuidado paliativo, acham que só isso é cuidado paliativo, que cuidado paliativo se resume a isso, e que precisa fazer um termo para o paciente dizer que ele não quer ser entubado e que ele prefere ser atendido de uma forma humanizada pela família, e isso é um absurdo. Isso, na verdade, só gera desconforto para o paciente, desconfiança de que aquilo que o médico está fazendo não é uma... Por que eu tenho que assinar? Então, não deve ser uma coisa boa ou certa. E ninguém tem o direito de ter o poder da vida do outro, né? Querendo ou não. Eu não vou decidir se eu quero ou não quero. A gente vai ter a informação, a gente vai conversar e entre a família e o médico a gente vai, claro, a conduta sendo do médico, a gente vai chegar a um acordo não em relação a tomar ou não medidas, mas e sim em relação ao que está acontecendo, né, doutora? Para não ficar nenhuma dúvida sobre isso, porque é muito importante que não fique nenhuma dúvida, eu sempre falo lá no hospital que eu trabalho que a gente não pode dividir os pacientes em pacientes paliativos e pacientes não paliativos. Isso não existe, né? O que a gente tem? A gente tem pacientes com indicação de receber esses cuidados, que nada mais são do que cuidados para aliviar o sofrimento, e pacientes que não têm indicação, porque não estão apresentando doenças ameaçadoras da vida ou porque não estão apresentando sofrimentos intensos. Lembrando que, às vezes, a gente até aplica os cuidados paliativos dentro de um cenário curativo. Por isso que eu falo que nada é proibido. Sim. Né? Então, o cuidado paliativo nada mais é, a gente já conversou, se a gente for olhar na definição, que uma abordagem que visa aliviar toda a multidimensionalidade de sofrimentos que surgem para pessoas que estão doentes.
E se o cuidado paliativo é isso, não existem pessoas paliativas e pessoas não paliativas. Existem pessoas que precisam desses cuidados e pessoas que não precisam tanto. E o que existe não tem o mínimo sentido de assinar um termo dizendo que você quer uma coisa que é uma necessidade do paciente, que é receber alívio do seu sofrimento. E é muito triste porque isso é uma realidade em muitos lugares. Não é orientada a família em relação a nada, é escrito todas as orientações num papel. Eu sei. E dado, né? Quando eu cheguei num dos hospitais que eu trabalho, a primeira coisa que me pediram foi esse termo. Eu falei, não, eu não vou fazer, porque isso não existe, tá errado. E aí eu tive quase que comprar uma briga. Mas realmente isso é porque as pessoas... isso surge do total desconhecimento do que é o cuidado paliativo. E para também não tomar uma responsabilidade, joga a responsabilidade para a família. Querendo ou não, isso é né? uma crueldade, Paciente, né? Isso é uma crueldade. As pessoas confundem um dos principais pilares do cuidado paliativo, que é a decisão compartilhada. E o que é decisão compartilhada? É quando eu conversei. Vamos olhar para quem é esse paciente, quais são as doenças que ele tem, que momento de trajetória de doença ele está, né? E o que faz sentido nesse momento para o paciente. E aí a gente toma uma decisão compartilhada, comunicando as más notícias para a família, entendendo os valores da família, o que faz sentido naquele momento. Isso é uma decisão compartilhada. As pessoas confundem com jogar decisões técnicas no colo da família. Tipo, fulaninho, o seu avô está com falta de ar, você quer que eu entube ele? O fulaninho não tem a menor condição de responder isso dessa forma. Né? Isso é uma crueldade, é um erro médico, é uma inabilidade de comunicação técnica. Falta de conduta. Tá tudo errado. Sim, né? A gente falando assim parece um absurdo mesmo, e é um absurdo, mas é uma realidade. E acontece todos os dias nos hospitais do Brasil. Quem nunca viu, que atira a primeira pedra. Então, cara, a gente até vai fazer um corte disso, porque é uma coisa que eu trabalhando na enfermaria, eu sofri muito, né? Eu trabalhei em vários lugares na enfermaria, mas assim, eu sofri muito porque essa resistência. Ninguém quer tomar responsabilidade. Cara, a responsabilidade do paciente é dele mesmo, é a da vida dele, dos hábitos anteriores e tudo mais, né, doutora? Então, você que tem essa fichinha, eu vou falar mesmo. Desculpa. Abomine essa ficha, que ela não existe, não tem valor nenhum também em relação aí a... Não, os profissionais de saúde têm que parar de jogar as decisões no colo das famílias. Sim. Essa pergunta, você quer que entube o seu familiar, tem que deixar de existir, porque está errado. Isso é um absurdo. Com certeza. Certo. Enquanto fica perguntando lá, a pessoa está lá com falta de ar, com indicação ou não de tubação. Exatamente. E é um procedimento técnico, a indicação é técnica. Isso mesmo. E, doutora, depois da pandemia, acho que mudou ou não aí em relação ao crescimento das orientações pelo fato aí de muitos pacientes idosos terem sido acometidos pelo vírus? Cara, depois da pandemia parece que mudou tudo, né, pra gente. Aconteceu tanta coisa, sabe uma coisa simples do dia a dia, assim? Antes, para os meus pacientes me pedirem uma receita, porque a gente brinca que geriatra, mas a gente gosta de fazer receita, né? Então eu faço muita receita. Os meus pacientes me pedirem uma receita, eles mandavam um e-mail ou ligavam para a secretária. No dia que eu estava no consultório, eu fazia uma receita, deixava lá, alguém vinha buscar. Hoje eles me mandam um WhatsApp, eu faço uma receita online e mando na hora. Né? E isso foi depois da pandemia. Foi depois. Então, a telemedicina mudou muita coisa mesmo, assim. E eu acho que tudo mudou. A nossa relação com os nossos pacientes mudou. Infelizmente, o aumento das fake news teve. A falta de informação confunde as pessoas. Eu sempre pergunto no consultório para os pacientes sobre vacinação de Covid. A gente vê que eles não se vacinaram. Né? Depois de tudo que aconteceu, eles ainda acreditam. Que fala que a vacina tudo é depois da vacina do Covid, né? E a gente não tem evidências estatísticas nenhuma, né? Desses mitos. Que aumentou infarto em jovens. Não é verdade, a gente não tem esse dado. Que aumentou AVC em jovens. Não existe esse dado publicado na literatura, isso é um mito. Voltou a aumentar os casos positivos, mas agora voltaram a fazer os testes. Basicamente isso, né? Exatamente. Certo. E, doutora, qual seria o maior mito aí que tem em relação ao paliativo que você fala, não, isso não dá, tem que falar para as pessoas que isso é uma mentira? Sabe o que eu detesto? Me irrita, eu já comprei até briga. Quando eu ouço alguém passar no plantão, a seguinte frase. Esse paciente aqui é paliativo, não é para investir. Se parar, parou. Putz, isso me mata, entendeu? Porque assim... Já diz tudo que é o pensamento da pessoa em relação ao paciente. Então, vamos lá. Primeiro mito dessa frase, a gente já quebrou aqui. Dividir os pacientes em paliativo ou não é paliativo. Não, o que a gente tem que dizer esse paciente está
recebendo abordagem paliativa porque tem um prognóstico reservado. E o óbito dele é algo esperado dentro do cenário da doença. De forma que, se ele vier a falecer, nós vamos priorizar medidas não invasivas e de conforto, porque a gente está ciente de que isso é o desfecho esperado dentro dessa situação. Agora, a gente falar se parar, parou, pelo amor de Deus, Não, gente. é uma Que coisa tipo de impressão que a gente passa de qualidade assistencial que a gente está dando para as pessoas? A gente diz, a gente não vai investir nesse paciente, por favor, a gente investe em todo mundo. Investir é muito diferente de invadir. A gente não invade as pessoas quando não faz sentido. Mas a gente tem que investir o máximo dos nossos esforços em aliviar sofrimento, em garantir dignidade, conforto, qualidade de vida, alívio de sintomas. Então, a gente investe em todo mundo. Perfeito. Então, isso pra mim acaba com a minha vida quando eu ouço. Perfeito, doutora, perfeito. Investir, nossa, perfeito. E aí, esse é o pensamento que as pessoas têm que ter, né? E também para não ficar difundindo isso, né? No serviço. Porque a gente sabe que, como é algo novo, poucos profissionais têm o conhecimento, como a doutora tem. E aí, é mais difícil a gente colocar isso na cabeça das pessoas do que aquilo que não é certo se difundir no meio, né? Certo. Então, esse seria o maior absurdo que a senhora acha no dia a dia aí, que é parou. Quando eu ouço isso, eu não consigo ficar quieta. Eu dou uma aula de cuidado paliativo na hora, não tem jeito. Eu não consigo me controlar. Deixa assim como tá, paliativo mesmo. Eu não consigo me controlar. Eu chamo fulaninho, senta aqui, vamos conversar. Isso está errado. A última, pra gente falar disso dos mitos, paliativo igual a morfina? Desculpa, ai. Eu tenho mais uma daí. Mais uma ainda. Gente, isso é um mito da morfina, né, na verdade. Porque as pessoas, morfina é remédio de dor, só isso. Chega lá o paciente, vai morfina, bomba de morfina. Não tem nada a ver com estar em cuidado paliativo ou não, né? Inclusive, aconteceu uma situação no hospital que eu trabalho hoje que deixou a enfermeira bem chateada. A enfermeira depois me contou que quando ela chegou com a morfina para instalar numa paciente que realmente já estava num processo ativo de morte, que a gente chama nas suas últimas horas de vida, a gente tem critérios clínicos para identificar isso. E eu não era médica dela, mas o médico dela indicou a morfina porque ela estava com dispneia. Então, morfina também é tratamento de falta de ar, né? Em fim de vida. E aí, a hora que ela foi instalar a morfina, diz que a familiar falou assim, agora terminou de matar. Isso é outro mito terrível, né? Porque a morfina não acelera a morte e nem é um objetivo do cuidado paliativo jamais, de forma alguma, acelerar a morte. O objetivo do cuidado paliativo é garantir que o paciente tenha alívio do sofrimento. E é por isso que aquela morfina foi realizada, para aliviar o sofrimento que estava sendo gerado pela falta de ar. Existe uma escala da dor que você vai, né, fazer a mesma escala da dor que você faz para um paciente, o qual não está instaurado, mesmo entendendo agora que não tem divisão entre pacientes, né? O paciente que não está nas últimas horas de vida e o paciente que está vai receber a mesma avaliação de dor. A mesma avaliação da escala da dor. E a última coisa, doutora, em relação... Eu queria até só que pincelar um pouquinho só essa parte do processo de morte, das fases, né? Da aceitação e tudo mais. Dá pra gente falar um pouquinho só, rapidinho? Dá. Então, a gente divide, né, o paciente em algumas fases de doença. Tem vários artigos, várias divisões. Alguns falam fase 1, 2, 3. Eu não vou usar esses termos para não confundir, né? Então, a gente tem pacientes... A gente divide os pacientes no prognóstico. Paciente com sobrevida de 1 ano, mais ou menos, está na hora da gente começar a pensar em limitar terapêuticas mais invasivas. A gente precisa estimar esse prognóstico, né? Os pacientes em terminalidade, esse termo não significa um tempo. Significa que a gente não tem mais nenhum remédio, nenhum tratamento que vai ser capaz de modificar aquela doença. Ou seja, a doença vai evoluir apesar de tudo que o paciente está tomando de medicação. Então, depende muito da doença. Tem doença que leva muito tempo, tem doença que leva pouco. Então, terminalidade não tem nada a ver com tempo. Prognóstico, a gente estima em tempo. A gente estima em 1 ano, 6 meses. E aí, a gente chega num momento que a gente estima um prognóstico de semanas. Se a gente está falando de câncer, por exemplo, a gente tem o PPI, que é um instrumento prognóstico que estima um prognóstico em 6 semanas, por exemplo. E aí você consegue saber que esse paciente está nas últimas 6 semanas de vida. Dentro dessas 6 semanas, vai chegar um momento que o paciente vai chegar numa coisa que a gente chama de processo ativo de morte. O processo ativo de morte, ele acontece nos últimos 2 dias de vida e, às vezes, até nos últimos 5 dias de vida, mais ou menos. Então, ele dura de 48, 72 horas em média. Pode durar até 5 dias, né?
E aí, quais são os sinais que levam a gente a identificar que o paciente está nesse momento? O paciente experimenta muito redução do nível de consciência. Então, ele vai ficando cada vez mais tempo na cama, cada vez mais tempo dormindo. A alimentação muda completamente. Ele passa a comer muito pouco e poucas vezes ao dia. E isso é esperado nesse momento e ele não sente fome, porque todas as funções orgânicas estão reduzindo aos poucos. Então, não existe gasto energético daquele organismo que demande uma alimentação. E se a gente tenta alimentar demais, é pior, porque o estômago, o intestino não consegue absorver, causa desconforto, distensão, náuseas, vômitos, gases, né? Outro sinal de que o paciente está no processo ativo de morte é uma alteração da respiração, que ela fica totalmente superficial e irregular. A gente chama de um padrão de Kussmaul, né? A gente dá esse nome. Então, às vezes ela fica bem acelerada, às vezes ela fica com pausas, fica fazendo apneias, né? A pele muda de aspecto, ela muda de cor, ela fica mais fria, mais pegajosa, mais moteada. Em alguns casos, existem até algumas lesões de pele que são típicas de terminalidade, que podem aparecer. A gente chama de úlcera de Kerning, por exemplo. Isso é uma coisa bem específica do cuidado paliativo. Então, a gente tem sinais clínicos de que esse paciente está nesse momento do processo ativo de morte. Quando a gente já trabalha bastante tempo com pacientes assim, a gente consegue identificar isso de uma forma bastante clara e saber o que fazer, porque dentro do cenário do cuidado paliativo tem uma série de medidas medicamentosas e não medicamentosas que devem ser aplicadas nessa fase para melhorar esse momento para o paciente e para a família dele. O só paliativo, então, não se aplica em nada do que a gente conversou hoje, né, doutora? O só paliativo é só uma ignorância das pessoas e Exatamente. Eu falo isso porque aqui a gente tem que falar a verdade, né? Eu acho que se a gente já tá fazendo isso, a gente tem que falar para fazer a diferença. Não tem que ficar passando a mão, né, naquilo que é errado, naquilo que prejudica o paciente, naquilo que a gente vê que não traz conforto pro paciente nem pro prognóstico do mesmo. Eu acho que eu comentei até com a doutora que eu, como profissional da saúde, eu tive a experiência de passar pelo mesmo processo há um mês atrás. Só que chega nesse meio, a gente esquece que a gente é profissional da saúde. Sim. A gente é filho, esposa, marido, né? E é tão bom a gente poder esquecer e se dar o luxo de ser paciente e ser familiar de vez em quando, né? A gente precisa, na verdade, né? Porque aí a gente também não cria falsas esperanças que realmente elas não existem, mas a gente, como profissional de saúde, às vezes, pelo conhecimento um pouco mais, a gente fica procurando, né? Não existe, né? E às vezes a gente fica criando monstros também quando a gente é profissional de saúde, porque a gente já sabe tudo que pode dar errado, né? Com certeza. Última perguntinha, doutora. Já estamos batendo nosso tempo. Eu fiquei curioso, em relação à parte de dividir esse paciente ou não dividir em paliativo e paciente não paliativo. A gente vê que até existem algumas ações dos hospitais em relação a quarto paliativo. A parte do quarto paliativo, a gente sabe que muitas vezes é uma boa intenção, com certeza, né? É uma ação aí, arrecada fundos para a construção, que é o paciente ele ficar no quarto, né, com a família, ter o apoio da família em relação à visita ser liberada, a gente vê que essas medidas, né? Aí não tá tendo essa divisão entre paciente paliativo e não paliativo. Eu só tô perguntando isso porque foi uma divisão que a senhora me falou e eu não tinha conhecimento antes. Agora só me veio isso na cabeça mesmo. Eu brinco pra gente não dividir porque eu acho que estigmatiza quando a gente usa o termo. Esse paciente é paliativo ou esse paciente não é paliativo. Não, nós não temos pacientes paliativos e pacientes não paliativos. Nós temos pacientes. Entendeu? Na questão do tratamento diferencial e que traga algum sofrimento para esse paciente. Porque quando a gente divide, a gente estigmatiza muitas coisas. Então, os pacientes são os pacientes. Alguns estão com prognóstico reservado em terminalidade. E esses estão recebendo cuidados paliativos. Mas quando a gente rotula paliativo, a gente acaba estigmatizando e gerando esse desconhecimento que a gente não quer reforçar. Mas com relação ao quarto especial para o paciente de cuidado paliativo, eu não tenho nada contra. Por exemplo, quando a gente tem um paciente em diálise, a gente precisa de um lugar especial para ele fazer diálise. Quando a gente tem um paciente com problema cardíaco, a gente precisa de uma máquina especial, de um cateterismo para ver melhor o coração dele. Quando a gente tem um paciente que precisa de uma cirurgia, ele vai para um lugar especial chamado centro cirúrgico para ser operado. Quando a gente tem uma mãezinha que vai ganhar bebê, ela vai para um lugar especial, né, chamado centro obstétrico,
para ganhar esse bebê. E a gente também pode ter um lugar especial dentro do hospital para receber uma pessoa que está em cuidado paliativo. Não tem problema nenhum nisso. O problema é a gente rotular. Esse paciente é obstétrico, esse paciente é paliativo, esse paciente Não, a gente tem pacientes. A gente tem pessoas. Que precisam de um cuidado integral e diferenciado entre um e outro. E quando a gente rotula as pessoas, a gente estigmatiza e a gente segrega. Não é legal isso. Não é legal. A gente tem pessoas dentro dos hospitais. Com a gente certeza. precisa cuidar das pessoas. Somos pessoas, né? Convivemos com pessoas e não é errado a gente deixar nunca de ser pessoas, né? Isso. Tem que se adaptar sempre no meio. Tá bom? Quer deixar algum recadinho? Quer falar sobre alguma coisa que a gente não falou? Acha que... Não, eu acho que você fez perguntas bem pertinentes. Acho que deu pra gente falar das coisas do dia a dia, da vivência prática. Acho que essa conversa talvez não termine aqui, porque as dúvidas são infinitas. Sim. Então, né, como eu falei, cada tema que a gente puxou aqui, a gente podia fazer um podcast só para falar de morfina, a gente podia fazer um podcast só para falar de lar de idosos, a gente podia fazer um podcast só para falar dos últimos dias de vida, né? Então, cada tema que a gente trouxe aqui é infinito, mas eu acho que você conseguiu ser bem objetivo no sentido de abordar as principais questões que surgem na prática, no dia a dia. E eu queria reforçar que, realmente, tudo que acontece errado, que a gente conversou, não é por maldade dos profissionais. Porque realmente eles não tiveram a oportunidade, como você não teve, como eu não tive, de ser treinado para isso dentro das faculdades. E aprenderam muitas vezes coisas de orelhada, errado, e continuam reproduzindo esses erros. Uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. O meu apelo é que não fiquem repetindo esses erros, né? A informação está amplamente disponível hoje. Você não precisa, de repente, ir para uma pós-graduação, se especializar, mas só ouvindo esse podcast e consumindo aí mais algum outro material de cuidado paliativo, às vezes você já amplia bastante o teu conhecimento e consegue modificar aos poucos a tua atitude. Tinha um professor meu que ele falava que o cuidado paliativo, você tem o estudo em relação à teoria, sim, ótimo, mas chega num ponto que aí também vai depender muito do que é você. Talvez, doutora, as pessoas elas busquem aqui informações as quais vão ajudar demais elas, vai ajudar o serviço. Mas talvez eu entendo que nem todas estão preparadas para atuar diretamente e especificamente com cuidado paliativo. Não, ninguém está preparado. A gente tem que se preparar, né? Mas eu digo assim, de pessoa para pessoa, porque eu acho que envolve muito isso, é uma preparação pessoal. Eu sempre costumo falar, quando você vai cuidar de alguém que está sofrendo, vem à tona de forma subconsciente todos os teus sofrimentos. Então, quem cuida do sofrimento do outro tem que ter muita coragem de cuidar dos próprios sofrimentos também. E a gente não tem coragem de olhar para os nossos sofrimentos e de cuidar dos nossos sofrimentos. Por isso que eu faço terapia. Porque eu tenho que olhar para o meu sofrimento, cuidar do meu sofrimento, né? E essa não é a única forma de fazer isso, mas é necessário. Mas a maioria das pessoas não está disposta. Então, realmente não tem como. Não tem como você cuidar de uma pessoa que está sofrendo muito se você não tiver com as suas feridas cuidadinhas. Porque aí você vai confundir o que é teu com o que é do outro. Vai entrar num sofrimento que não é teu, que é do outro, e não vai conseguir ajudar. Agradeço, doutora, tá bom? Muito obrigado, tá? Imagina, eu que agradeço o convite. Foi ótimo estar aqui falando disso. Obrigado. Um assunto novo, a gente sabe, é um assunto que aborda um nicho muito grande, né? E eu tenho certeza que vai agregar bastante no nosso podcast. É necessário falar. Parabenizo, porque essa área é uma área de um conhecimento exuberante. A senhora hoje mostrou para que veio aqui. Eu fiquei muito feliz mesmo. Eu aprendi muito. Tá? E vou com certeza aplicar tudo isso. Agora também vou falar assim, ó, a doutora falou lá no podcast que essa conduta é desse jeito, não existe mesmo. Daí vai ser a referência, tá bom? Tá bom, certo? Combinado. Então, beleza. Então é isso, pessoal. Obrigado. Esse foi Tratamento Paliativo com a doutora Gabriela. Eu sou o doutor Augusto. Se você não quer perder nada do podcast Fala Doc, compartilha, curta e comente. Mostra pra mãe, mostra pro pai, mostra pra tia, pra todo mundo. E pro profissional da saúde também. Fica com Deus. Um abraço. Tchau.